Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares, sejam bem-vindos a mais um vídeo em meu canal. Hoje vamos falar de radiciação, conteúdo da matemática, e inicialmente vamos trabalhar com a raiz quadrada. Vamos entender então o conceito de raiz quadrada. Aqui diz o seguinte: a raiz quadrada de um número real x é um número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em x. Então, como assim? Vamos entender. Raiz quadrada de um número real x vai ser igual a um valor, a um número não negativo, que quando você eleva ao quadrado vai dar exatamente esse valor de x. Então, como exemplos, a gente pode citar alguns aqui. Vamos pegar como exemplo aqui raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vai ser o quê? Um número que, elevado ao quadrado, vai ser igual a o 25. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é exatamente 5. Vamos pensar agora numa fração. Raiz quadrada de 169 por 16, por exemplo. Então, isso aqui a gente sabe que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 169 dividido pela raiz quadrada de 16. A gente está separando aquela fração ali, as raízes daquela fração ali. Então, a raiz quadrada de 169, qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 169? 13. E qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 16? 4. Ou seja, a raiz quadrada de 169 sobre 16 é igual a 13 sobre 4. Então temos aqui algumas observações. Quando x é um quadrado perfeito, o que seria então esse quadrado perfeito? Observa só, você tem aqui 2 ao quadrado é igual a 4, ou seja, o 4 é um quadrado perfeito. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o 9 é um quadrado perfeito também. Então, vamos entender o que acontece quando x é um quadrado perfeito. Se x for um número real não negativo e for um quadrado perfeito, então a raiz de x será também um número real, certo? É o que está falando aqui, né? Então, se você pegar um número aqui dentro que seja um quadrado perfeito, então a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3, ou seja, também um número real. Porém, quando x não é um quadrado perfeito, vai acontecer isso aqui. X for um número não negativo e não for quadrado perfeito, então a raiz de x será um número com infinitas casas decimais não periódicas, ou seja, será um número irracional. A gente pode citar como exemplo aqui a famosa raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, o 2 não é um quadrado perfeito. Então isso aqui vai dar aproximadamente 1,41 42 e assim vai, assim por diante, certo? Então, você percebe que é um número com infinitas casas decimais não periódicas, ou seja, vai ser um número que a gente conhece na matemática como número irracional, ok? Então, temos aqui, como o exemplo que eu acabei de citar, 2 não é um quadrado perfeito, portanto, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, como a gente já mostrou anteriormente. Da mesma forma, o 5 também não é um quadrado perfeito, então a raiz de 5 também é um número irracional. Mais uma observaçãozinha, não existe número do conjunto dos números reais que, elevado ao quadrado, resulte em um número negativo. Então, raiz de menos 2, raiz de menos 4 e raiz de menos 0,1 não são números reais. A gente vai estudar esse conteúdo aqui lá em números imaginários. Então, a gente vai perceber que existe sim a raiz de número negativo, mas por enquanto, como a gente fala dentro dos números reais, aqui, dentro dos números reais, a gente vai considerar como não existe a raiz quadrada de um número negativo, certo? E aí por que não existe? Porque você não consegue, por exemplo, encontrar, raiz quadrada de menos 4. Qual é o número que você vai colocar aqui que elevado ao quadrado vai dar menos 4? Aí você pode pensar, professor, 2. Mas vamos ver, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, certo? Professor, menos 2 então. Menos 2 elevado ao quadrado. A gente sabe que isso aqui é igual a menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Também tem como resultado aqui o 4 positivo. Ou seja, dentro dos números reais, a gente não vai encontrar a raiz quadrada de um número negativo, ok? Cálculo da raiz quadrada por fatoração. Aqui a gente vai aprender a decompor uma raiz em fatores primos. Se você tem dúvida nesse conteúdo, clique no card aqui acima e assista a nossa aula de decomposição em fatores primos. Vamos entender então. Então, alguns casos, por exemplo, a gente tem aqui a raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2.
A raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Mas, por exemplo, a raiz quadrada de 324, quanto é? Perceba que é um número alto que, para a gente fazer de cabeça, é um pouco complexo, né? Um pouco complicado. Então, a gente vai utilizar a decomposição em fatores primos para resolver essa raiz quadrada aqui. Antes de fazer a decomposição, precisamos enunciar o seguinte conceito. A raiz quadrada do produto de dois números reais não negativos é igual ao produto das raízes quadradas desse número. Ou seja, quando você tem dentro de uma raiz um produto, de A vezes B no caso aqui, você pode simplesmente dividir. Você pode fazer a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Então você separou, na verdade, né, esse produto que havia aqui dentro da raiz quadrada em um produto de duas raízes. Então vamos descobrir agora a raiz quadrada de 324. Vamos ver. Vamos fazer a decomposição do número 324 aqui então. 324. A gente sabe que 324 divide por 2, certo? Porque ele é um número par. Então o resultado aqui, 162. Continua sendo par, então eu continuo dividindo por 2. O resultado, 81. Agora já não é mais par, então não divide mais por 2. Eu sei que divide por 3, por quê? Porque na hora que você soma os algarismos aqui, 8 e 1 dá 9. 9 divide por 3, consequentemente, o número 81 também divide por 3. Então, a gente tem 81 dividido por 3, que é igual a 27, que mais uma vez divide por 3, que é igual a 9, divide por 3, que é igual a 3, e divide por 3, que é igual a 1. Ou seja, a decomposição do 324 ficou da seguinte forma. 2 elevado a 2, porque eles se repetem aqui, ó, certo? Então, eu estou colocando logo ao quadrado, vezes 3 elevado a 4, certo? Mas eu sei também que esse 3 elevado a 4, eu posso escrever da seguinte forma. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, porque a propriedade da potência nos garante que a gente pode conservar a base e somar os expoentes aqui, que vai dar 2 mais 2, 4. Então, o 3 elevado a 4 eu posso escrever dessa forma aqui, tudo bem? Então, como a gente vai descobrir a raiz? Eu estou querendo saber, então, a raiz quadrada de 324. Então, a raiz quadrada de 324, se eu fiz a decomposição de 324, eu posso falar que é a mesma coisa da raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, como a gente mostrou aqui embaixo, ok? O que a gente vai acontecer agora? Utilizando essa propriedadezinha que eu citei aqui acima, a gente vai separar, então, as raízes. Então, você tem, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Chegando aqui, você pode resolver de duas formas. Você pode pensar, quanto é 2 ao quadrado? É igual a 4. A raiz quadrada de 4 é igual a quanto? 2. Ou então você pode pensar da seguinte forma. Você pode simplesmente cortar esse número 2 com o 2 da raiz e vai sair o 3 dali de dentro, tá bom? Então, qualquer uma dessas duas formas que você fizer está correto. E ali também 3, se a gente fizer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Ou seja, eu sei então que a raiz quadrada de 324 vai ser esse valor aqui, essa multiplicação aqui. Então, a gente sabe que 2 vezes 3 é igual a 6 e 6 vezes 3 é igual a 18. Ou seja, eu chego aqui na conclusão que a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.